Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ronaldo Monteiro e este é o programa Amplie Sua Consciência. É um patrocínio da fabricadeempresas.com, uma consultoria empresarial e digital para transformar o seu sonho de empreender negócios. E fabricadeempresas.com você pode acessar a qualquer momento, vai ter todas as informações nesse endereço. Bem, essa noite entrevistarei a Virgínia Gaia, astróloga, taróloga, coach, estudiosa da mitologia e religião comparada há mais de 15 anos. Tem um quadro no programa A Tarde é Show, com Nani Venâncio, na Rede Brasil de televisão, e leva o conhecimento que acumulou nas ciências herméticas para os mais diversos públicos. O tema de hoje é sexualidade e espiritualidade. Boa noite, Virgínia, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Muito prazer. Agradecer imensamente o convite, dar boa noite aqui para as pessoas nos assistindo. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, amei a oportunidade. E vamos que vamos, né? Acho que tem muito assunto aí para a gente falar. Excelente, Virgínia. Então, a gente agradece mais uma vez a audiência dos nossos internautas, né? Porque o tema de hoje realmente é muito interessante e vamos ver também, né, qual é a reação do público, o que a gente pode esclarecer sobre esse tema, tá bom? Então, a gente vai começar o seguinte. Nessa questão da sociedade patriarcal, né, principalmente a cultura judaico-cristã, trata a sexualidade com muitos tabus, não é verdade? Como se o sexo fosse apenas para a procriação. Mas já houve um tempo em que a sexualidade era vista de uma outra forma. É isso mesmo, Virgínia? Na verdade, é muito interessante que a gente não sabe exatamente qual foi o ponto da história da humanidade em que a gente separou corpo de espírito, né? A gente separou, especialmente o sagrado e o profano, o corpo e o espírito, a gente separou isso de uma maneira tão grande que muitas vezes, né, a gente colocou o sexo num lado muito negro da nossa percepção, né, um lado muito sombra. E aí, você sabe, né, tudo que vira sombra acaba engolindo a gente, de certa forma, né? E a gente vê hoje, na sociedade, nos padrões sociais que a gente tem, ainda o sexo sendo visto como tabu, e esse é um grande problema para o desenvolvimento da consciência. Porque antes, se a gente for pegar historicamente, a gente tem na história da civilização vários povos que usavam o sexo até como, não só como meio de expansão da consciência, mas até praticavam rituais sexuais, tinha uma ligação maior, né? E até muitas vezes usavam a própria sexualidade como meio de expansão da consciência, como uma prática mágica, muitas vezes dentro dos rituais religiosos, se a gente for olhar, muitas vezes, muitos rituais até que usavam a sexualidade, transformando, né, fazendo esse trânsito entre, digamos, a espiritualidade e o uso do corpo de uma maneira mais natural, né? Quando a gente teve essa divisão, isso, a gente tem, né, a ascensão das religiões monoteístas, acho que, sobretudo, colaborou para esse tipo de coisa, mas a gente tem, em diversas práticas mágicas, a gente pode falar de Mesopotâmia, Antigo Egito, todos os celtas, druidas, ali também trabalhavam com rituais sexuais, muito ali da mitologia nórdica, das tradições nórdicas, quem trabalha ali com as tradições, né, os vikings, tinham muitas dessas coisas, né, os próprios romanos, né, então a gente tinha gregos e romanos, a gente tinha muito essa ligação que acabou sendo perdida. Se a gente for falar de história do Oriente, então, a gente tem histórias como, por exemplo, Tantra, tradições como Tantra, né, tradições que trabalham muito uma ideia integrada de desenvolvimento da consciência. E é interessante que aqui, no Ocidente, a gente vai fazer uma ligação e vai falar sobre sexualidade e consciência há pouco mais de 100 anos atrás, com a criação da psicanálise, né? Com o advento da psicanálise, né? O conceito psicanalítico de inconsciente, as ideias de Sigmund Freud, que vai falar que o inconsciente é a morada da energia sexual que a gente reprime, né? Mas é interessante que numa linguagem muito mais holística, muito mais mágica, a gente tem isso em diversas tradições e que vão falar, né, muito da necessidade de você trabalhar a questão as questões sensoriais, o corpo, a sexualidade como um meio que você integra corpo e espírito, expansão da consciência, né? A questão do profano, né, nessa questão do sexual, e realmente é um tabu até hoje. Aqui no Brasil, a gente sente isso, né, nesse tabu.
Então, seria uma forma de reprimir algo que é natural do ser humano, não é isso? Exatamente. É uma energia da criação, uma energia muito potente. Porque sem essa energia não existiria a humanidade, não é verdade? Claro, né? A gente acaba reprimindo essa energia e toda energia que é represada dessa maneira acaba o quê? Se tornando sombra, acaba engolindo a gente, né? A gente, assim, existe, né, um grande mito que eu acho, né, de que aqui no Brasil a gente vive uma sociedade muito liberal, mas isso não é verdade, né? Nós somos bastante conservadores aqui no Brasil, bastante machistas, né? E esse conservadorismo se traduz também, que a gente fica, digamos, a nudez é muito naturalizada em ritos como o carnaval, que, aliás, tem origem pagã, é uma festa que tem origem pagã, mas fora desse contexto, a gente acaba tendo diversos tipos de repressão, né? Uma das coisas, inclusive, que eu busquei para fazer os meus trabalhos, né? Que eu trabalho a questão da sexualidade, especialmente em trabalhos de coach de relacionamento e de sexualidade, né? Assim, faço um trabalho de coaching, no caso, para que a pessoa consiga unir, né, essas duas partes, digamos, da vida, né, consciência e sexualidade, e que a gente trabalhe a espiritualidade e os relacionamentos com uma visão muito mais ampla, né? Então, nesse trabalho que eu faço, eu busquei até uma certificação como sexóloga, né, sou certificada pela ABEM, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual, como educadora sexual, justamente para que eu conseguisse trabalhar essas questões, trabalhando justamente nos traumas das pessoas, nas dificuldades, nas disfunções sexuais, porque justamente essa repressão acaba criando uma relação muito ruim com o próprio corpo, que, em última instância, acaba atrapalhando, inclusive, o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento espiritual mesmo, né, do indivíduo. Faz todo sentido, né? Porque os maiores conflitos da humanidade, até mesmo pelos crimes passionais, entre tantas outras questões, até religiosas, ocorreram por esse fator de repressão à sexualidade, não é isso, Virginia? Exatamente. A gente tem aí vários momentos históricos, né, em que a gente percebe o quanto que essas questões acabaram pesando, e eu falo não só para, né, as grandes decisões, etc., mas muito para o bem-estar, né, para o conceito de bem-estar do ser humano, né? Quando a gente fala de consciência, de espiritualidade, no fundo, o que a gente está buscando é uma sensação de bem-estar, né? E é interessante que a gente, só depois da psicanálise que a gente começou, aqui no Ocidente é tão tabu, né? E mesmo assim a gente ainda tem muitas dificuldades de perceber o quanto que a sexualidade é importante para o bem-estar. Isso não era assim, né? A gente tem em outras, a gente tem aí, se a gente fizer traçar aí uma linha do tempo, a gente vai perceber que essa grande repressão vem de 2.000, 2.500 anos para cá, mais ou menos, com a exceção do monoteísmo, na verdade, né? Porque você tinha diversos, e aí N culturas de diferentes orientações, diferentes culturas, em diferentes pontos da história, trabalharam isso de uma forma muito mais saudável do que a gente trabalha hoje. O Brasil realmente é um país machista, né? Essa liberdade, tanto que se prega por aí, não é bem assim. Tanto da parte da mulher quanto do homem, acho que principalmente do homem. Porque o homem ele coloca uma situação de que ele pode tudo e a mulher não pode nada, não é isso? A gente ainda tem o Brasil, quando você pega as estatísticas mundiais, o Brasil é um dos países nos quais a gente tem a maior diferença de comportamento sexual e especialmente de números de parceiros, pelo menos a diferença declarada em questão de número de parceiros. Isso mostra o quanto que a gente tem ainda um descompasso muito grande para olhar a vida sexual da mulher e a vida sexual do homem, né? A gente ainda tem uma cultura muito que diferencia muito a experiência sexual de um e de outro, né? Isso, claro, é reflexo de uma sociedade que é conservadora, né? Que é machista. A gente vê aí todos os exemplos que a gente tem de machismo no dia a dia e que, sim, vai se refletir também no campo da sexualidade, entre outros campos, né? Mas no campo da sexualidade vai se refletir e vai colocar a mulher numa condição de desvantagem sempre, né? E o mais interessante é que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psíquico, essa desvantagem feminina,
ela vai ter impacto igualmente para homens e mulheres, né? Porque a gente vai ter também homens com uma dificuldade muito grande de lidar com o feminino como arquétipo, né? Assim, uma dificuldade muito grande de trabalhar, já que a gente trabalha sempre com polaridades, com masculino e feminino, com yin e yang, né? Com Sol e Lua, com Marte e Vênus, a gente vai ter muito nos homens também, até porque por conta desse machismo, desse conservadorismo, uma dificuldade muito grande de lidar com o feminino. Tem uma questão que eu e a Cris, a gente sempre levanta nos nossos programas, né, nossas entrevistas, que é o seguinte: se cuida muito da saúde física, se cuida muito da parte externa, né, do ser humano, mas tem duas saúdes que são importantíssimas, aproveitando a tua entrevista, que é a saúde mental e a saúde sexual. Tá? Não necessariamente nessa ordem, mas se a sua mente está ok, e você está ok com a sua sexualidade, você é uma pessoa feliz, não é isso, Virginia? Exatamente. Porque o que acontece, até falando do ponto de vista mais místico, e eu trabalho muito com esse sistema, o sistema dos chakras, por exemplo, né? Segundo as tradições dos tantras, que na realidade é um conjunto de escrituras, e depois isso foi, né, para os estudiosos de hermetismo e para estudiosos de magia sexual, acabaram fazendo correspondências desses chakras com as esferas da árvore da vida da Cabala e com diversos níveis de expansão da consciência. O que a gente precisa ter? A gente tem, no nosso corpo, nós temos os chakras, que são pontos de energia, que precisam ter um fluxo constante de energia. E essa energia, ela é energia vital, ao mesmo tempo energia sexual, né? É muito interessante porque Freud foi chamar isso, né, de libido, mas dentro dos tantras, e a gente está falando de uma tradição que é mais ou menos 3.000 a.C., que você começa a ter os registros, isso, né, é o mesmo fundamento das técnicas de yoga, é o mesmo fundamento de outras tradições também ligadas ao hinduísmo, ao taoísmo, esse fundamento de que você tem esses chakras, que são pontos de energia, por onde circula a Kundalini, que é a energia vital, que é sexual, né? Então, quando a gente fala de uma sexualidade bem resolvida, o conceito não é simplesmente, não é só ter mais prazer, né? Mas é o prazer como base para um bem-estar maior num nível muito mais profundo, né? Essa energia destinada a diferentes áreas da vida que eu queira destinar, diferentes áreas da vida que eu queira aplicar. E aí a gente vai falar de bem-estar físico, claro, de saúde. Hoje em dia a gente já tem diversas pesquisas que uma vida sexual frequente, por exemplo, é essencial, ela fortalece o sistema imunológico, ela favorece a disponibilidade de alguns neurotransmissores que fazem com que a gente tenha a melhor sensação de bem-estar, previne depressão, quadros de ansiedade, todo esse tipo de coisa, mas a gente tem muito mais do que isso, do ponto de vista místico, do ponto de vista holístico, que é onde eu trabalho, no campo da sexualidade holística, com a abordagem holística da sexualidade, a gente tem muito mais energia para praticar, para colocar em prática o que? A nossa vontade, a nossa verdadeira vontade, né? O que os ocultistas chamam de verdadeira vontade, né? Aqui a gente acaba tendo muito mais a capacidade de transformar a realidade de acordo com a nossa vontade, de transformar e viver a realidade, né? Então, assim, é uma noção de bem-estar num nível muito maior, né? Além da gente ter um sistema imunológico fortalecido, que, claro, vai fazer bem para a nossa saúde, além da gente ter uma saúde psíquica melhor, né? Com prevenindo depressão, diversas doenças, também mais energia, mais magnetismo, mais força, para que a gente consiga realizar a nossa missão, né? Realizar aquilo que a gente tem que realizar aqui nesse plano, digamos, nessa vida, nessa passagem por aqui que a gente está, né? Perfeito, Virginia. Então, é uma questão de se utilizar de uma forma mais concreta, né? Uma forma mais liberta, não libertina, mas uma forma mais tranquila, né? Livre, de se utilizar um mecanismo humano, né? Uma atividade humana que é o poder da criação, tá certo? Exatamente.
Esses estudos que você realizou, enfim, todo esse seu conhecimento, mas como isso influenciou a forma como que a sociedade, né, ou dentro do seu trabalho, enxerga a sexualidade atualmente? Você acha que hoje tá mais equilibrado, o pessoal entende mais dessa parte? Como é que é isso? Ah, com certeza. Eu acho que assim, a gente vem caminhando, a gente está assim, estamos no meio de um processo histórico que eu acho que muita coisa ainda tem que acontecer, ainda tem que melhorar, mas com certeza a gente melhorou muito nos últimos anos, tá? Eu acho que assim, da revolução sexual para cá, a gente, né, quando a gente fala ali da criação da pílula, né, de todos os movimentos feministas, a gente vem, né, então a gente vem num desenvolver, né, eu mesmo citei aqui, quando a gente teve a psicanálise, os conceitos da psicologia moderna, a gente realmente vem num crescente. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu tenho percebido, é que assim, a gente está num momento histórico que é interessante, muito se fala sobre sexo, né? As pessoas conversam sobre sexualidade, conversam sobre sexo, a gente fala na mesa do bar, a gente troca ideia com todo mundo, a gente distribui, dá risada com os amigos das coisas com muito mais naturalidade, mas ainda falta esse diálogo, esse entrosamento na vida íntima das pessoas, né? Ainda falta aquele espaço da intimidade onde eu vou construir uma relação com mais desejo e com mais amor, com as duas coisas, né? Que as duas coisas são opostos que se complementam, com o meu parceiro, ou com os meus parceiros, ou com a minha parceira, ou as minhas parceiras, né? Assim, que eu vou construir isso melhor na intimidade, né? De uma maneira que seja saudável. A gente ainda tem muita dificuldade de conversar com o parceiro sobre isso, de falar o que gosta, de comunicar o que gosta, de viver isso bem, de num momento de conquista, no momento de sedução, na prática, no relacionamento, no dia a dia, isso ainda ser um ponto de dificuldade nas relações afetivas. Quer dizer, nós ainda temos muitos filtros, né? A gente bloqueia muitas coisas, não é isso? Sim. A gente ainda bloqueia, a gente ainda tem medo do parceiro, a gente ainda tem muitas questões de insegurança, né? Eu acho que talvez, assim, o maior problema, né, quando a gente for pensando aí no caso das disfunções sexuais, né, aí entra, né, o conhecimento da sexologia, a gente tem a principal questão entre as mulheres seria a falta de desejo, né, seria o principal problema hoje entre as mulheres, e entre os homens, a ansiedade que vai gerar ou disfunção erétil ou ejaculação precoce, ou as duas coisas juntas, né? Então, assim, a gente vai ter... quando a gente vai ver os problemas das pessoas, assim, na prática, a gente vai perceber que ainda falta muito, ainda é muita expectativa do outro. Porque a falta, a dificuldade da mulher com o desejo, com o orgasmo, com o prazer, ainda está muito... Ela acontece muito em função do que das pressões sociais, por ela não ser uma mulher, por ela não poder, ela não pode ser uma mulher muito desejosa, né? Ela não pode ser uma mulher muito quente. O que vão pensar de mim? Os problemas dela ainda funcionam muito com base na expectativa, o que o meu parceiro vai esperar de mim, o que o meu parceiro vai pensar e o que a sociedade vai pensar. E dos homens também. A gente ainda tem, né? Quando a gente tem esses problemas todos com a ansiedade por conta da performance, a gente está colocando toda uma carga social que existe em cima do homem de que ele tem que ser infalível, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser assim para ele ser homem de verdade, né? Então, esse tipo de pressão também acontece, né? Esse quadro acontece em função da pressão social e da pressão da expectativa do outro, né? Porque eu não posso frustrar, eu não posso mostrar para ela as minhas fraquezas, eu não posso mostrar para ela que eu tenho algumas dúvidas, algumas questões comigo. Então, a gente ainda tem a pressão social, acho que ainda é o maior problema que a gente tem quando a gente está falando de sexualidade. E se a gente leva isso para um nível mais, para um nível holístico, com uma abordagem mais holística, a gente vai perceber que é o indivíduo tendo que olhar para si mesmo e de perguntar o que efetivamente eu quero de uma relação, o que eu quero
da minha vida afetiva, da minha vida sexual. Será que eu quero ter uma relação monogâmica, uma relação aberta? Será que eu quero, né? Como é que eu lido? Será, né? A gente hoje tem tantos rótulos, heterossexual, homossexual, a gente ainda tem uma necessidade de caber dentro de uma caixinha e que o outro tem que aprovar dentro da, né? O que a gente está fazendo dentro de uma caixinha, e isso acaba tirando muito da magia mesmo que existe no encontro afetivo, né? Se a gente for olhar dentro de arcanos do tarô, por exemplo, né, a carta dos enamorados, que é uma carta com um significado muito profundo, ela fala da escolha afetiva como uma forma de encontro de um oposto complementar para alimentar a minha energia em direção, né, ao que o hermetismo, ao que o ocultismo vai chamar de grande obra, né? Então a gente tem todo um processo mágico que acaba ficando interrompido muito por conta de padrões sociais, que todo mundo tem algum nível de padrão, mas que são alguns que são excessivos, que a gente não precisava ter, ou que talvez, mesmo que a gente tenha a expectativa do outro que tenha segurança, é uma questão mais de saber lidar com isso, de maneira mais natural, conversar, ter diálogo, falar sobre tudo isso. Poxa, uma pessoa que está dividindo a sua intimidade, você não consegue conversar sobre seus desejos, né? Mas a gente ainda tem essas dificuldades. Ô, Virginia, então, quer dizer, de um lado, o homem tem que ser forte, tem que mostrar a sua masculinidade, né, de uma forma declarada. Do outro lado, a mulher tem que reservar, tem que ficar mais na dela, para demonstrar o toque sexual. Então, contrasta isso aí, o seu lado, que é pressionado pela questão social, não é isso? Sim, a gente ainda vive isso. É interessante, porque quando a gente fala no Tantra e na magia sexual, né, magia sexual é o nome que a gente dá para os estudos, para a incorporação desses estudos sobre o Tantra, especialmente, sobre dentro de um linguajar e nos estudos ocultistas do Ocidente. É interessante que a gente sempre vai trabalhar com polaridades, né? Magia sexual é trabalhar feminino e masculino como polaridade o tempo inteiro. Mas é interessante que as pessoas fazem uma confusão muito grande das polaridades com o que a gente chama de estereótipos de gênero, né? E eu vejo assim, não só o público em geral, as pessoas em geral, mas até no meio ocultista a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu vejo de muitas pessoas de entender que, assim, masculino e feminino é algo que todos nós temos dentro de nós mesmos, né? E que a gente tem essas duas polaridades que precisam o quê? Estar sendo trabalhadas em harmonia. Isso independente independente de homens, mulheres, trans, independente de orientação sexual, a gente tem masculino e feminino dentro da gente. Só que o que acontece? A gente transforma, talvez por conta sexual que a gente teve, a gente meio que transformou esse conceito de polaridades no que a gente chama de estereótipo de gênero, né? Então, a mulher tem que ser frágil, pudica, querer amor e relacionamento, o homem tem que ser viril, ativo, forte, infalível, né? Não querer relacionamento. E quando a gente transformou tudo isso em estereótipo de gênero, sem entender como polaridade, que é a visão holística da coisa, que é a abordagem mágica da coisa, né? A gente transformou tudo isso numa equação muito difícil de resolver. Quando a gente colocou homens e mulheres, parece que em lados opostos de um cabo de guerra, né? Em que numa sociedade que, né, com ascensão, né, com a sociedade que é patriarcal, os homens estão ganhando nesse cabo de guerra por enquanto, né? Então, assim, reduzir essa coisa a um cabo de guerra é muito complicado. E se a gente for olhar do ponto de vista holístico, homens e mulheres são indivíduos com polaridades que precisam estar em equilíbrio, né? E é assim que a gente vai olhar o desenvolvimento psíquico, mental e espiritual do indivíduo, né? Ou seja, uma evolução de uma sociedade é uma evolução sexual, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que talvez não gere alguns problemas, né, sociais. Porque se a coisa é de uma forma aberta, né, você não tem aquela coisa oculta para você resolver. Uma coisa aberta e muito bem diferenciada entre as pessoas.
É muito interessante, porque eu tenho uma referência legal, assim, de falar, porque, assim, vamos pegar um exemplo de um livro, tem uma autora que eu acho bastante interessante, polêmica, nem tudo eu concordo com ela, mas que é interessante, que é a Camille Paglia. Ela tem um livro chamado Personas Sexuais, que ela fala justamente sobre feminismo, o arquétipo do feminino e o paganismo, e a evolução disso ao longo da história da humanidade, fazendo uma leitura bem interessante. E eu gosto, assim, o termo de personas sexuais, porque o conceito de que nós somos indivíduos e personas que temos o sexo dentro da gente e a sexualidade da gente, é algo que precisa ser entendido para que a gente perceba, para que, enquanto sociedade, nós tenhamos uma sociedade composta por pessoas que são sexuais em sua essência. Isso é uma coisa que, acho que a dificuldade que a gente tem de lidar com o sexo acaba refletindo numa sociedade que é mais agressiva, que é mais fria, que falta amor, que falta uma série de coisas, né? Justamente por a gente ter essa energia, esse esforço o esforço de reprimir o lado sexual, muitas vezes vai fazer a gente direcionar essa energia para outras esferas. Uma outra coisa também que a Camille fala, que eu acho bastante interessante, é que ela diz que sexo é daimônico, no sentido do daimon, lá dos antigos gregos, né? Quando ela vai falar o conceito de daimon. E o que é o daimon? A tua essência, né? Como se fosse o teu mentor interno, né? Talvez o teu lado um pouco sombra, usando uma linguagem um pouco junguiana, você ter um lado sombra que precisa ser integrado a você, né, ao teu lado luz, no teu processo de desenvolvimento, no processo de individuação, para usar um termo bem junguiano. Então, também é perceber isso, né? Nós somos personas sexuais vivendo numa sociedade, só que a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber isso com naturalidade. A gente não quer lidar com o nosso daimon ou com a nossa sombra, muito menos nos percebermos enquanto indivíduos sexuais, e com isso a gente transforma a sociedade numa sociedade muito mais neurótica, né? Uma sociedade com muitas neuroses, com muitas dificuldades, e vai, inclusive, se refletir em outras áreas, né? Não só na vida sexual das pessoas, mas na maneira como elas se relacionam, como elas mantêm os seus círculos sociais, as suas amizades, né? A sua vida de uma maneira geral. Perfeito. Nessa questão, por exemplo, do Freud, né? Ele buscou com o trabalho dele, através da questão do libido, a transformar a sexualidade numa coisa menos opressora, é isso? Sim, ele, na verdade, eu acho que para o Ocidente, Freud é uma figura fundamental, né, entre várias coisas, né, que ele falou de diversas coisas, mas ele que fundamentou esse conceito da libido como energia vital. Libido, energia sexual, energia vital, e que, se não resolvida, vai para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é feito de energia sexual reprimida. Basicamente, num super resumão, assim, mais ou menos os conceitos com os quais ele trabalha. É interessante que ele aparece no Ocidente há pouco mais de 100 anos, falando isso, chocou a sociedade, uma sociedade extremamente pudica, extremamente puritana na época, mas é muito interessante quando a gente faz um paralelo e que percebe que a energia sexual, falando como energia, como meio de autorrealização, falando de magia como uma forma de desenvolvimento de si mesmo, isso acompanha a humanidade há muito tempo, né? Na Mesopotâmia a gente tinha rituais sexuais, cultos sexuais. No Antigo Egito a gente tinha as festas, os rituais sexuais, né? É que a gente foi ao longo da história reprimindo esse tipo de coisa, né? Especialmente quando a gente teve a ascensão patriarcal, a ascensão de uma religião monoteísta que divide muito sagrado e profano, corpo e espírito. A gente meio que separou isso de um jeito que parece que a sexualidade ela não entra em nenhum momento, né? Parece que a gente separa de um jeito tão maluco que ela não entra em nenhum momento na ideia e no conceito de autodesenvolvimento, especialmente não só mental, como especialmente espiritual também,
né, autorrealização e o conceito de espiritualidade, quando ele, né, a ideia de olhar tudo isso de maneira integrada, faz a abordagem da sexualidade muito mais rica. Né? A gente consegue olhar o indivíduo como um todo, e não olhar o sexo como uma atividade que eu vou fazer no momento X da minha vida. A gente vai ter o espaço para isso em algum momento da rotina, mas perceber que ela também é a base, ela estando bem resolvida, é a base para o bem-estar em diversas áreas da sua vida. Entendi. Como é que as ciências ocultas, né, enxergam essa questão? Existe conteúdo nessas ciências que questionam? Como é que é a tua visão em relação a isso? Então, dentro do ocultismo, a gente tem alguns teóricos, né, que trabalharam com o estudo do que se chama de magia sexual, né? Então, a gente tem um pouco, na verdade, quando você começa a ter ideia das sociedades secretas, do ocultismo se desenvolvendo, né, na era que a gente está ali, pós-iluminismo, né, que a gente vai ter a teosofia, os Rosacruz, né, que você vai ter todo o desenvolvimento, depois a gente vai ter a ordem hermética da Aurora Dourada, e a gente vai ter diferentes pessoas que vão olhar para a história da sexualidade com uma visão ocultista, tá? A própria Blavatsky, dentro da teosofia, vai estudar muito, né? O Pascal Rudolph também vai olhar para esses termos aí, ele vem de uma escola Rosacruz, né? A gente tem depois, dentro da Golden Dawn, alguns autores que flertaram com isso, que também desenvolveram, e depois a gente tem também, acho que alguém que falou mesmo, que criou um sistema mágico baseado em magia sexual, foi o Aleister Crowley, que é um ocultista controverso, mas bastante respeitado, ainda que ele tenha algumas coisas ainda que a gente deva questionar e revisar. Ele é um cara fundamental na história da abordagem holística da sexualidade, quando ele fala muito da fusão, né, da busca da grande obra, né, que seria a autorrealização, por meio da fusão de polaridades e o uso da energia sexual, da magia sexual. E é muito interessante que esse pessoal, quando a gente vem ali da Rosacruz, da teosofia, quando a gente vem nessas escolas, é muito interessante que o conceito que eles vão usar, e que eles vão fazer estudo de magia sexual, fazendo referência aos signos do zodíaco, as próprias cartas do tarô, porque você tem... É muito interessante que o tarô, especialmente o Crowley, ele fez isso de uma maneira bastante literal com o tarô de Tote, mas a gente tem, dentro do tarô, toda uma ideia de alquimia nas diferentes lâminas do tarô, e que a gente vai falar de estágios de desenvolvimento da consciência, que são também estágios de desenvolvimento da sexualidade, que por sua vez estão nas lâminas do tarô, que são numeradas e que tem uma sequência, e que isso também se reflete quando na sexologia a gente vai estudar as fases do desejo sexual, a gente vai ter um conceito muito parecido. Agora, a gente tem que pensar que tem uma diferença de muitos anos de quando o pessoal lá atrás estava estudando isso dentro do ocultismo, até que a gente tem o Alfred Kinsey, que seria, digamos, o precursor dos estudos de sexualidade, né? E depois a gente teve a Ellen Kaplan falando das fases do desenvolvimento e da resposta sexual humana. Quando a gente compara as duas coisas e vê que elas funcionam muito bem, a analogia de uma com a outra é muito coerente, é muito interessante que a gente também tem uma distância muito grande temporal nisso, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter o conhecimento místico e holístico caminhando junto com o que hoje a ciência está mostrando para a gente que tem fundamento. Então, com a diferença é que a gente não vai isolar isso como uma resposta fisiológica do corpo, a gente vai perceber que isso também é energia, e que isso também tem que ser abordado de uma maneira mais integral. Essa é a ideia do holístico, né, do integral. Essa parte que você fala do integral, ela é bastante importante, né? Porque a gente vive, né, aqui na Terra, sempre separando as coisas, né? A dualidade. Então, é o certo, é o errado, é a luz, é a sombra e assim por diante. Então, a gente trabalha muito essa questão durante a nossa vida inteira. E a saúde, ela vai começar
com o despertar consciencial que está envolvido tanto a saúde mental como a sexual. Pelo menos essa é a nossa visão, né? Sim, sim, é porque as coisas não estão muito integradas. É uma coisa interessante, porque, assim, quem que era o sexólogo da antiguidade, quem que era o psicólogo, quem que era o médico, quem que era o ginecologista, no fundo, você tinha, assim, a ideia do guru, o curandeiro, o mago, enfim, os diferentes nomes que a gente dá, eles juntavam um sem número de especialidades hoje que acabam lidando com a sexualidade de uma maneira ou outra. É muito interessante, porque muitas vezes eu sou contratada para palestrar, já fui contratada para palestrar para médicos, para ginecologistas, assim, né, psicólogos também, faço muita palestra, chá de lingerie para esses públicos, e é muito interessante que, assim, muitas vezes eles vão ter uma visão até mais profunda, né, do ponto de vista médico, fisiológico, etc., mas falta todo um conhecimento, né, que eles muitas vezes não têm. A gente desmembrou, né? Então, assim, quando a gente for ver que a gente tem psiquiatra, psicólogo, ginecologista, e até para você pensar, por exemplo, se a gente for pensar, até o fisioterapeuta, os casos de vaginismo, por exemplo, que é uma contratura violenta da musculatura circunvaginal que impede a penetração, por exemplo, isso é tratado por fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente tem e é uma questão sexual também, a gente tem o conceito de sexualidade hoje em um sem número de especialidades e que muitas vezes a pessoa não tem esse espaço ou esse profissional que vai realmente fazer uma abordagem holística. Holística que, assim, é olhar corpo, mente e espírito. E, claro, quando eu sinto que tem alguma necessidade específica que é orgânica, aí eu encaminho para os especialistas, né? Eu também trabalho muito com a indicação de outros profissionais. Quando a pessoa precisa de fisioterapia, eu indico fisioterapeuta. Quando eu percebo que ela precisa tomar alguma medicação, encaminho para o médico, né? Mas, assim, a ideia é justamente fazer esse 360 graus, dar essa volta e conseguir levar um trabalho que vai olhar essa pessoa como um todo e não como um pedacinho. Eu não vou olhar ela como um órgão sexual. Eu vou olhar ela como uma pessoa que tem um indivíduo em busca de autorrealização e bem-estar. Né? Ou seja, Virginia, existe uma inter-relação dessas partes fragmentadas, né? A medicina, ela procura resolver o que tem de resultado, mas não na fonte, né? Então, tem que fazer um toque mal no corpo, mas tem que ser sexual, né? Não sei. Exato, porque, assim, muitas vezes, assim, a maior parte das disfunções, das dificuldades sexuais, ou mesmo dos problemas relacionais, eles têm origem psíquica, né? Eles têm a maior parte. Existem casos, sim, que você precisa ter uma intervenção clínica, né, fisiológica, médica, né? Mas, assim, boa parte funciona dentro do lado psíquico, então a gente não pode dissociar também, quando a gente está falando de bem-estar psíquico, a gente também está falando de espiritualidade, porque espiritualidade é um conceito amplo, né? Ele não é exatamente somente você uma igreja, uma instituição, ou que seja. Espiritualidade é um conceito amplo, né? Por isso que muitas vezes eu vou trabalhar, por exemplo, para quem está com questões sexuais e de relacionamento, eu trabalho, por exemplo, com meditações, eu trabalho com a aplicação de florais, né? Então, eu trabalho com alguns banhos de ervas, com algumas coisas para que a pessoa trabalhe essa energia e alinhe e equilibre os seus chakras, né? Dentro de si mesmo, né? Na verdade, funciona muito na ideia de equilibrar e alinhar os chakras e ter a energia vital da Kundalini circulando, não só para ela se relacionar melhor, mas, assim, para partir disso, do se relacionar melhor, do ter uma vida sexual melhor, ela trabalhar melhor, ela realizar os desejos dela, ela conseguir cumprir metas e objetivos de vida que ela tenha, ela consiga chegar na essência dela, na realização do que é o significado de vida dela, o propósito de vida, né? Eu trabalho muito com essa coisa do propósito de vida, né? A ideia de que existe um santo graal dentro da gente e que a gente tem que buscar isso como um propósito de vida.
Tudo isso que você está nos, né, dando uma elucidação, eu acho muito bacana, significa que futuramente esses assuntos serão mais abertos, a gente vai ter um maior equilíbrio entre toda essa parte da medicina, toda a parte do corpo, das ações integrais em relação à saúde do ser humano, né? Que, de novo, a saúde mental e sexual, elas tendo isso, estando ok, a vida vai fluir melhor, né? A concentração da pessoa, o atingimento de metas que você comentou. Então, isso vai melhorar bastante o aspecto da sociedade humana. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, eu costumo dizer que o que eu faço é um grande resgate do passado para viver melhor o futuro. Eu não gosto muito da ideia, né, para repensar o futuro. Não que eu não gosto da ideia de viver no passado. Existe uma série de coisas que a gente vai olhar e ver as tradições e rever as tradições. Quando eu falo das tradições dos rituais sexuais, eu falo muito pela ideia da gente trabalhar o sexo também como energia, a sexualidade como energia vital, mas é óbvio que a gente vai dar uma roupagem contemporânea para olhar o futuro também. Por isso que eu fui buscar uma base de certificação em sexualidade, de ser sexóloga e de entender as questões também hormonais, fisiológicas, a parte orgânica, e também acompanhar. Você sabe que hoje todas as pesquisas, as pesquisas mais importantes na área da sexualidade humana estão muito atreladas à neurociência, tá? Porque a gente mapeou, por exemplo, parece ultra recente, mas é verdade, a anatomia completa do clitóris foi desvendada em 1998, tá? É super recente. Recente, né? Uhum. Muito recente por conta de todos os tabus que a gente tinha em relação à sexualidade feminina e até o próprio clitóris, a anatomia dele. Mas, assim, do ponto de vista orgânico, anatômico, estrito senso, existem poucas coisas ainda que a gente tenha muito a crescer, a desenvolver. Por outro lado, dentro da neurociência, falando de todas as questões neurais que o sexo envolve, é que a gente tem um maior número de pesquisas. Então, é legal a gente juntar uma coisa com a outra e entender que, novamente, a gente, com uma visão holística lá do passado, a gente vai ver a ciência comprovando ou explicando muitos dos conceitos que lá no ocultismo são muito antigos. Você sabe que muitos dos rituais sexuais trabalhavam a ideia entre vida e morte, né? Morte e renascimento. Daí também que vem a expressão do orgasmo em francês, que fala petit mort, ou seja, pequena morte. Hoje, com os estudos avançados da neurociência, o que se percebe é que o sexo acaba ativando diversas áreas do cérebro, até que no momento do orgasmo a gente vai desativar gradualmente diversas áreas cerebrais, até que a gente vai ficar realmente com um pedacinho dele muito pequenininho funcionando, que é o que a gente tem durante o orgasmo, né? Por isso que a gente tem a perda temporária de consciência. Então, de fato uma pequena morte, já que a gente desativa estruturas neurais para que a gente tenha um orgasmo, né? Então, assim, claro que a gente fala do estímulo certo, da importância do estímulo do clitóris, das zonas erógenas, no caso da sexualidade feminina, no caso dos homens também, a gente tem as zonas erógenas do homem, né? A gente tem aqueles pontos que são fortes, mas que a gente tem que perceber que é realmente uma questão muito mais abrangente. De fato algo que vai falar, e quando a gente está falando de transição de consciência, se a gente fizer esse paralelo do mágico e oculto com a parte fisiológica e neural, a gente vai entender que a coisa é integrada mesmo. O resgate do sagrado feminino, né, que tem crescido atualmente, ele colabora para que a sexualidade seja vista de uma forma mais holística, também possibilita essa integração com o divino? Sim, sem dúvida. O que acontece? A gente entender o sagrado feminino como uma coisa mais ampla, né? Aí entra muito no lado também da dificuldade que a gente teve com o feminino, né? Já há algum tempo na história da humanidade. Então, o que acontece? Entender o feminino e a sacralidade do feminino em complemento a uma sacralidade masculina, com valores femininos e masculinos
em equilíbrio, é fundamental, né, para a gente continuar caminhando nesse processo histórico que a gente está, de libertação e de melhor resolução das questões sexuais. É uma coisa interessante porque isso acontece, esse resgate do sagrado feminino, dos conceitos da deusa em complemento a um deus, né, que a gente vai ter ali polaridade masculino e feminino, ele acontece junto com movimentos sociais importantes, como o feminismo, como a revolução sexual, que a gente falou agora há pouco, né? Então, quando a gente passa a olhar também o feminino como sagrado, que está num pé de igualdade com o masculino, e a gente consegue integrar essas duas polaridades, a gente vai perceber que a gente tem essas polaridades dentro da gente, e que elas precisam ser integradas para um desenvolvimento psíquico e espiritual amplo. Bacana, bacana. Você acredita que é possível romper com os dogmas e tabus que ainda imperam nas sociedades contemporâneas, principalmente no tocante à mulher? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está num processo histórico que a gente ainda está caminhando, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente já evoluiu em muita coisa, né? Eu acho que é um processo natural que a gente volte, pense, repense, avalie, veja aquilo que também, eu acho que, assim, hoje o feminismo é um movimento que tem milhares de caras e de faces, ele tem milhares de vertentes. Eu acho super importante que haja esse diálogo interno dentro do feminismo, que tem, assim, acho super bacana que tem um feminismo, né, você sempre vai ter um feminismo para chamar de seu, mesmo que você não concorde com algumas coisas, você vai ter alguma linha de feminismo que é interessante, né, e que você pode abraçar para chamar de seu. E eu acho super saudável que exista essa conversa, até para que sejam algumas coisas revistas, trabalhadas e mais amadurecidas, eu acho. Mas eu sempre acho saudável que exista esse debate, e acho que sim, eu acho que é possível sim, né? Agora, tem uma coisa que é interessante, né? Se a gente for colocar a mulher sempre assim, a gente tem uma dificuldade de lidar com o intuitivo, com o feminino, com o lado sombra, né? E do ponto de vista, vamos falar da psicanálise de novo, né? Freud falava muito da questão da amamentação, da ligação do feto com a mãe, por conta do estímulo que você tem, essa relação muito atávica, de certa forma, né? Que você tem de mãe e filho, que é difícil romper esse cordão umbilical, a relação com a mãe é muito forte mesmo. Então, assim, talvez seja mais desafiador mesmo lidar com o feminino do que o masculino, mas eu acredito sim que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir lidar com isso de uma maneira mais natural. Esse processo já está acontecendo, né? Pelo que a gente vê pela televisão, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu acho que isso também é um processo que já está acontecendo no dia a dia. O que você acha? Acho que sim. Acho que a gente, primeira coisa que a gente tem uma mudança de comportamento muito grande, né? Eu acho que sobretudo as mulheres, né? Isso está partindo muito das mulheres de buscar. Acho que num primeiro momento, né? Se a gente for pensar na história lá das sufragistas, lá atrás que queriam voto e propriedade privada, isso aumentou muito para a gente querer espaço no lugar de trabalho, e claro, isso vai também para a sexualidade, no sentido de perceber que tem direito ao prazer, que também tem que se conhecer, que tem que é bom que ela também conheça o corpo dela, conheça o que goste, que se sinta mais livre e não presa aí a estereótipos e preconceitos do que ela tem que ser, né? Essa coisa do que ela tem que ser para agradar o outro, que é uma coisa super complicada, essa expectativa, essa neurose feminina. Acho que sim, a gente já está vendo muita coisa acontecendo, embora ainda precisa muita coisa, né? A gente vê também na sociedade. Hoje, se você for olhar, por exemplo, o mercado erótico, por exemplo, se movimenta muito pelo mercado feminino, pela consumidora mulher, né? Que hoje se interessa muito, porque ela precisa desse estímulo hoje, ela busca esse estímulo para incrementar a relação dela, para alimentar o desejo, a libido dela, e eu acho que isso é fantástico. A gente tem alguns marcos históricos muito recentes e, com certeza, devem evoluir para algo que seja ainda mais bacana no futuro. Perfeito. A gente está chegando aos 10 minutos finais do nosso programa,
E eu queria te perguntar o seguinte, você acredita que o indivíduo consegue viver a sexualidade sem tantos dogmas e tabus, né? E integrando com todos os aspectos que você comentou da vida, ele pode se conectar com o sagrado? Sim. Porque, assim, como a gente fala de... primeiro porque, assim, a gente fala de estados alterados de consciência. Esse é um conceito do Tantra, dos estados alterados de consciência. Então, o sexo é uma forma, talvez uma das mais potentes, da gente experimentar estados alterados de consciência. E isso te coloca em conexão com o seu sagrado interno e com o seu autoconhecimento, né? É muito louco porque, assim, a magia sexual vai ter muito essa visão de que o sagrado é se conectar a um sagrado interno que vai te conectar ao universo de uma maneira ampla, né? Então, acho que, assim, isso, com certeza, a gente faz... a gente dá para o indivíduo o poder na mão dele de se conectar com o seu sagrado. Sagrado, né? Perfeito. E para fechar a nossa entrevista, Virginia, qual a mensagem que você dá para os nossos internautas? Na verdade, assim, olha, a mensagem que eu dou para as pessoas, no geral, assim, primeira coisa, se conheçam, tá? Busquem conteúdo. Quer trabalhar, assim, quer entender essa parte da sexualidade, busquem profissionais sérios, estudos sérios, tá? No caso, isso é um recado específico para as mulheres, que muitas vezes esse ambiente em que a gente fala de ocultismo, de magia sexual, às vezes acaba sendo um pouco hostil para as mulheres, por conta de ainda ser tabu nessa comunidade. Apesar de ser uma comunidade que trabalha com todas essas coisas, a gente ainda tem alguns tabus. Então, eu acho que para as mulheres, assim, terem essa consciência e acho que a gente consegue tirar isso de letra, indo atrás, percebendo que a gente não precisa se sujeitar a nada para conseguir o conhecimento, que ele está muito dentro, e não em pessoas, né, nem em questões externas. Acho que, assim, importante também para as pessoas entenderem, né, que se você está com questões, com dificuldades no seu relacionamento, está com dificuldades com a sua sexualidade, entender isso é fundamental e que não necessariamente você precisa desmembrar isso para buscar no especialista aqui, lá ou colar, você pode ter uma visão muito mais holística, né, e se precisar de coisas pontuais, eu acho que um profissional que tem abordagem holística pode te indicar melhor alguns profissionais para questões específicas que fogem, né, desse escopo. Buscar alguém, né, credenciado, certificado para fazer um trabalho sério e acho que assim se conhecer, né, pensar que assim, que a força do amor, que no fundo a gente está falando de amor e desenvolvimento, né, é o desenvolvimento através do amor, né, que não existe lei maior nessa vida que a lei do amor. Né? Acho que esse é o grande recado aí para as pessoas pararem e pensar um pouquinho. Olha, Virginia, foi excelente. Eu gostei muito de conversar com você. Espero que nossos internautas também tenham gostado. E fica o convite para você vir aqui numa próxima vez para falar sobre os relacionados ao que você falou hoje com a gente, tá bom? Legal. Vou deixar aqui também para o pessoal agradecer toda a audiência, pessoal, para me seguirem nas redes sociais, eu posto dicas astrológicas todo dia, eu falo também, tem artigos no meu site falando de relacionamento.br, tem também o meu perfil no Instagram, Virginia Gaia, não tem segredo, é tudo com Ito Gaia, e também a minha fanpage do Facebook, só ir lá, Virginia Gaia, Astrologia, Tarot e Coaching, só curtir e me seguir, eu coloco aí as dicas todos os dias. Virginia, muito obrigado e até a próxima, então, tá bom? Até a próxima. Acho que realmente a entrevista hoje foi bem bacana. Fiquem atentos à programação no crontv.com. Inclusive, vai ter novidades na semana que vem que a gente vai falar sobre o futurismo. Sim, a gente vai montar aí alguns pacotes em algumas regiões aqui do país, onde tem bastante a manifestação de OVNIs. A gente vai fazer aí um convite a vocês. Aqueles que estiverem interessados, basta entrar no crontv.com, no link contato, e mandar lá a sua solicitação que quer participar do futurismo. Tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima.